que beijação é essa na fazenda? Nós vamos falar, a pior festa do caos. Tem beijo de Dudu com Saori, tem Mesquita com Duda, Michele Barros com o Chaya veio aí. E teve casinha da árvore, edredom movimentado, teve também o quê? Teve gente com ciúme também, a barraca armou, minha senhora. E todos os detalhes eu vou te contar a partir de agora. Iona tá brava com o Dudu, hein? E teve punição também. Tudo isso com a sua participação aqui no espaço de comentários. A festa mais caótica da temporada, resumida, tintim por tintim, pra você. Nossa meta é 12 mil likes, então maceta o likezão. Levanta a mãozinha com a palma da mão e depois da vinheta, bora comentar. Meus amores, muito bom dia, sou o Dieguinho, você tá no Bora Comentar. Ó, vamos macetar esse like e já escreve bom dia, Dieguinho, que eu quero saber aí quem é educado e vai assistir esse resumo que é bom. Ô, gente, esse resumo tá bom demais, tá? Olha isso aqui. Isso aqui é, cara, que elenco bom, mano. Que elenco bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, gente, então 12 mil likes, vamos pra cima. Olha só, a gente já começa falando de uma conversa que o Matheus teve com a Maria. Ele, logo no comecinho da festa, querendo o quê? Arrancar uns beijos dela. Sim, exatamente. Ele se declarou pra ela e falou, você é diferente da Duda. E a Maria até fala, não, Matheus, peraí, pela situação que eu entrei aqui, eu entrei solteiro, não quero magoar ninguém lá fora, mas ao mesmo tempo, eu não tava com essa pessoa e tal, eu tenho um compromisso, eu não tenho um compromisso expresso. Quando sentir que eu quero fazer alguma coisa, é mais da minha parte. Tudo na minha vida foi tão exposto nesse sentido que fico receosa de tudo. Eu tô aqui pra viver, tô vivendo e eu tô feliz, tá? Aí o Matheus, eu falei, eu vou parar porque não sei o que ela pensa. E aí a Maria, mas por que você começou a fazer? Aí o Matheus, porque eu fiquei afim. Se eu contar a história toda da Duda, realmente é diferente. Com ela, foi um negócio que falei, vamos dar um beijo. Você, Maria, é totalmente diferente dela, não menosprezando. Ela é uma menina nova, mas você é diferente, né? Então ele tenta ficar com ela aqui logo nesse começo, tá, gente? Ela não quis. O Creu se irritou com uma guerra de água que rolou na festa. A produção, inclusive, chamou ali depois eles ali, né? Deu uma bronca ali, enfim. E acabou jogando de volta, sabe aonde? No Will. O Chaya até falou, olha, eu respeito todo mundo, independente de lado, não vou tratar com ninguém. Tomei água e fiquei de boa. Aí o Will, ele fez cara de malandrão. Eu nem joguei água em ninguém e ele veio jogar em mim. Ele sabe o que faz. Ele tem 50 anos. Gente, a produção chamou os dois depois pra dar uma, né? Ó, vocês ficam nas suas. Daqui a pouco eu vou ter que expulsar a gente aqui. Aliás, teve gente falando de expulsão de madrugada. Essa expulsão seria por conta dessa brincadeira de jogar água um no outro que acabou acontecendo, tá? Bom, o Matheus, ele não desistiu, gente. Ele seguiu insistindo pra ficar ali com a Maria, mas não rolou nada, tá? Só pra deixar claro que o Matheus até falou, olha, eu vou te respeitar sempre, no que for sentido e tal, e não vou forçar nunca, tá? E a Maria, eu sei que não, fica tranquilo, eu sou bem sincero, e o Matheus, eu também. E isso é bom, tá bom? Um detalhe importante, gente, é que o áudio tava muito ruim dessa vez, tá? Na festa ali, tava até difícil de ouvir, eu tava vendo 24 horas e tava me incomodando bastante também, tá? A festa foi seguindo e tal, a Rayane tava lá dançando, a Tamires também, e dança pra lá, dança pra cá, quando as conversas começaram a rolar de novo em cantos da festa. O Dudu, por exemplo, falou, olha, a dançarina ruiva ficou olhando pra mim, pro Matheus e pra Ioná, mas pra Ioná, porque a Ioná é dançarina, e a Ioná tava dançando muito, tá, gente? O Creu disse pro Dudu e Saori que estava de olho em Will, pois ele estaria tramando algo. Saori então alertou o Dudu sobre o Wallace também, né, tá? E aí, gente, olha, presta atenção que a conversa foi aumentando. E estou falando sério. Se você ficar de gracinha, eu vou ficar brava com você, tá? Porque a Saori, ela tá muito receosa com alguma coisa que aconteceu entre ela e o Dudu. E daqui a pouquinho, 1h da tarde, eu vou trazer pra você a história do edredom envolvendo o Dudu e a Saori, tá? Tem vídeos recuperados de 2 momentos próximos um do outro, que eu vou trazer em primeira mão e segundo pé, com legenda, já editamos aqui, tá? Você vai se impressionar com essa história do edredom da Saori e do Dudu, tá? Parece que o Dudu teria... sei lá, daqui a pouco nós vamos falar disso, tá?
Pois bem, segundo o Dudu, rolou uma treta entre o Will e Shaya. Entretanto, os dois foram vistos conversando novamente, numa boa lá na festa. Então, o Dudu começou a fazer um telefone sem fio, porque a treta que de fato rolou foi entre o Creu e o Will, tá bom? O Dudu falou, você ficou sabendo da briga do Will com o Shaya? Shaya foi chamado lá pela produção, parou a música, ele foi chamado. Já pensou se vê um bilhete de expulsão? Maoê, disse o Dudu ali, tá? Durante a festa também, o Will catou ali a Saori e o Dudu no canto e falou, galera, temos que tirar o Will, cara. E o Dudu, mas ele vai pela indicação da fazendeira, então o Dudu já catou ali que a Michelle vai tacar o Will na roça. E a Saori, e nós vamos votar em quem? Aí o Toninho, vamos na Martina? Aí a Saori, um dos dois sai, meu sonho é tirar o Wallace do jogo porque voto com vocês. E o Toninho, pode ser roça dupla, já pode ser uma roça dupla. O Toninho tirou isso do brioco, né, gente? Aí o Creu, ele é rasteiro, ele não faz nada. Ele é uma mina. E a Saori, uma hora a gente tem que botar um grupo do mal e planta também. E o Dudu, se for começar a roça com planta, vai começar com duplas. Se começar a roça dupla, tem que jogar planta para chegar num top 10 legal. Disse o Dudu ali, tá bom? Pois bem, a festa foi seguindo, Saori soltou pro Dudu o seguinte, ó, Matheus, sem ser fazendeiro, vai sumir no jogo, hein? Já fez as pazes com o Shaya e o Mesquita, ele não tem coragem nem de peitar. A treta dele vai ser, sabe com quem? Comigo, Dudu. Saori, então, começou a observar que a Ioná estava começando a ficar esquisita com ela durante a festa. Enquanto isso, o Dudu e ela estavam bem próximos, conversando bastante. E aí ela solta exatamente o seguinte, ela fala assim, tu percebeu a Ioná? O que ela tem? Aí o Dudu, ela bugou hoje, disse que vai recalcular o jogo e acho que abandonou a gente no grupo, viu? E a Saori, ela sempre dá uma dessas, né? Pois é. Aí, gente, depois disso, o Will negou ter brigado com o Shaya durante a festa ali também, tá? E ele fala, eu não briguei com o Shaya não, viu, gente? Essa hora, eu tô entendendo é mais nada, gente. Aí, cata só o que a Ioná fez. Ioná puxou o Will pra um canto da festa e começou a macetar a Saori. Aí o Will fala assim, olha, acham que eu tô sendo maldoso, mas foda-se também, eu vou explanar tudo, agressor e os caralhos, você vai ver o que eu vou fazer, hein? Aí, Ioná, é por isso que eu tô te falando, tem uma tese muito pesada em relação a ela. Nos primeiros dias, a gente tava brincando de música na cama da Rai e da Michelle, e o Dudu virou e disse assim, canta aquela música pra Michelle, e ela falou, não cante, eu sou casada. O Will então fala, eu vi ela mostrando a foto pro Dudu, do casamento, né? E aí, Ioná, como tu acha que tá lá fora isso aqui? Tu tem que jogar em cima disso. Aí, Will, se ela me indicar, eu vou escancarar isso. E aí, Ioná, não precisa escorraçar em quem ela votou e deixou de votar. Tu tem que falar é disso. Aí, Will, quando você é indicado, você tem mais de um minuto. Eu vou falar a história toda. E outra, quem tá me indicando é ele, não ela. E aí, Ioná, tu fala infiel e um monte de coisa. Joga mesmo. E Will, se eu sair, saio de alma limpa. Então o Will já tá sentindo que vai ser indicado pela Michelle e se ele for, ele vai escancarar a história da traição e a Ioná incentivou. Por falar em Ioná, como eu mencionei pra vocês, ela começou a falar do contraponto com a Michelle, nós vamos chegar no momento em que ela começa a falar mal da Saori. E o Will fala, vou explanar e vou derrubar um por um. Na hora que ela me indicar, eu vou explanar tudo e vou falar rasgado. Mostrou a foto, ela não mostrou foto que era casada? Vou falar disso também. E a Ioná, e não tem perdão, porque tem danos morais em cima disso. E o Will, como dizia Marília Mendonça, traição não tem perdão. Deixa só bater em mim pra você ver, porque eu vou jogar, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar dela ter falado mal da Saori. Enquanto isso, a Maria também conversou com a Rayane sobre a preferência dela por homens, tá? A Maria falou, Deus me livre, não gosto não, eu gosto de homem focado. Tem que ser, né? Enfim, falando de homens ali. Enquanto isso, Belo tá fazendo sucesso na novela aqui fora, tu viu, minha senhora? Tá assistindo a novela? Enquanto isso, vai macetando meu like, meus amores. Eu conto tanto com seu like. Por favor, meta de 12 mil likes. Vamos pra cima, minha senhora. É o Dieguinho com resumo pra você. Aí, gente, agora sim, nós vamos chegar no momento em que o Matheus se aproxima da Ioná e do Will e eles começaram a falar de jogo. O Will virou e falou... Ele sempre pedia desculpa, você aprontava ele e ele, Nizam, pedia desculpa, as pessoas apontavam ele e ele ia pedir desculpas. O Brasil quer embate, ninguém tá aqui pra ser amigo não. A Ioná vira e fala, eu sempre recalculo a rota e vou perguntando, eu não sou otária, não tô alisando ninguém. E o Matheus, a primeira pessoa que eu conversei de jogo foi ela.
E Will, cada um tem sua estratégia e personalidade. Se você fizer o que ela faz, vai ser cancelado. E aí, Ioná, se você quiser causar punição igual a mim, você vai ser cancelado. Eu já fiz a minha loucura aqui, por isso estou perguntando. E por aí vai indo. Gente, Ioná colando com Will Matheus para falar de jogo. O que deu na cabeça da Ioná? Gente, para onde que a Ioná tá indo? Escreva para mim aqui nos comentários, porque eu acho que a Ioná tá querendo meter o pé da fazenda. Não é? Meu Deus! Enlouqueceu! Bom, aí, gente, o papo entre ela lá foi seguindo. Ioná, Matheus e o Will criticaram a Tamires. Falaram que ela é sem jogo. Gente, a Ioná falando mal da Tamires. A Ioná, algumas pessoas eu já mostrei a cara e vou continuar mostrando. E o Matheus, a Tamires é uma delas, né, Ioná? A Ioná, não falo mais com ela, não. Ela fica comprando o Dudu, usa o Dudu, a inteligência do Dudu para se fazer no jogo. E o Matheus, ela não tem jogo. Aí, o Will, as três, você é a única de todas que tem jogo. Você e o Dudu. Aí o Matheus, se o Dudu sai, ela tem história aqui, elas não. Falando da Ioná, né? A Ioná, eu falei pro Dudu, se você continuar com elas, tchau pra você. Ela não tem história, não. Até o discurso que ela vai fazer, sou eu que faço. Ela foi dizer lá que eu não puxei ela no Resta 1. Ela é tão idiota que sobrou e não foi por minha causa. E o Matheus vira e fala, ela sempre inverte mente. Tá gravado. 2 vezes na academia, a Saori me prometeu, minha preferência é você e Dudu, e vou te salvar. Gente, o Matheus não supera, né? Lá vai ele falar de novo sobre essa história, né? É impressionante. O cara é um disco arranhado, né? Que loucura. Bom, aí a conversa seguiu e a Ioná falou o seguinte, olha, também achei uma coisa errada. A briga dela, da Saori, com o Alas. Eu sei que o Alas é grosso, mal educado, fala palavrão e não gosto do estilo dele. Mas ela procurou e aumentou. Ela não tem nada a ver com o beijo da Duda e ele pediu. O problema é deles dois. Aí me bota no meio. Aí o Will, ela usa a história das pessoas, né? Aí o Matheus, ela não tem história. Aí o Will, tem várias coisas que só observo. E eu vou usar na hora certa, né? Aí é na hora que o Matheus mete o pé, vai catar bebida, e aí Ioná acaba com a raça da Saori, tá? Ela detonou a Saori e disse que ela tá se aproveitando do Dudu e tá falando que tá seduzindo ele. Aí Ioná fala assim, ela nem queria o Dudu, tá usando o Dudu, a educação, o Dudu não é o tipo dela, ela gosta de homem machão, de homem mais velho. Aí o Will, sabe do que ela gosta? Ela gosta de homem mais velho. Mas o meu direct tá cheio de mensagem dela. É isso que o Will falou. Aí ela sabe que o Dudu é forte no jogo e por isso tá com ele. Aí a Ioná tá usando a inteligência dele, porque ele fala muito bem. E o Will, e ele usa ela também, tá? E a Ioná, ele é apaixonado por ela, Will. Por isso, eu já tentei. Falei, Dudu, sai dessa menina, né? O Will fala também da Carol. Aquele negócio da Carol, eu tava do lado. Acabou o jogo dela depois disso. Eu vi tudo que aconteceu, o Brasil também viu. E aí, Ioná, tu sabe que aqui tem moita, né? Kate tá só se saindo e vai pra final. E aí, Will, mas na hora de bater na roça, a Ioná tem que desmantelar, porque ela fica só com a Carol se fortalecendo. E o Will, mas ela tá acobertada pela Carol. Todo mundo vai na Carol e não vai nela, né? Então eles começam a falar em comum ali sobre a Kate. Aí o Will até fala, ela, Carol, viu que errou. Eu falei pra ela, seu voo foi voo de pavão. Você tá apagada no jogo. Aí Ioná chegou aqui falando, eu vou macetar todo mundo. E o Will, acabou. Hoje, se ela vai com você e Rai, ela sai. Teria dito ele aí. Aí, meus amores, sabe o que aconteceu? Aí nós tivemos o quê? Michelle Chaia saindo de fininho e indo pro quartinho. Sabe o que aconteceu aí nesse quartinho? Beijinho. Eu vou mostrar já já. Mas antes disso, sabe quem tava dançando pra caramba lá na festa? Mas dançava, mano, dançando muito. Mas dançando pra caceta. Tava lá Dudu, Saori e Mesquita. Antes disso, o Mesquita e a Duda, que estavam no outro canto da festa, estavam num clima, né? Tuntes, tuntes, tuntes. O Mesquita fica sorrindo pra Duda e mete um beijo ali nela. Olha aí. Viu aí? Vamos ver de novo? Olha lá. Vai, Mesquita, vai Mesquita, vai Mesquita, vai Mesquita. Olha lá. Ela foge no primeiro momento. Esse foi o primeiro beijo da festa. Nota 2 pra esse beijinho aí. Foi ruim, né? Você também achou ruim? Eu achei péssimo, tá? Aí, depois desse beijinho aqui,
o Mesquita catou a Duda e foi pra casinha da árvore. Na casinha da árvore, aí veio um beijo real. Longe de todo mundo, a Duda foi lá e nhau no Mesquita. Cadê? Olha lá. Olha aí. Aí rolou um beijinho, tá vendo? Ele insistiu tanto que pegou. Insistiu tanto que pegou. Guarda essa língua. Guarda essa língua. Que safado. Pois bem. Aí, gente, festival de beijos agora pra você. Aí teve o beijo de Michelle e Shaya, que também foram lá pro quarto, tá? Vamos ver como foi. Olha lá. Olha lá, aqui. Ele não aguentou. Não aguentou. Olha lá. Aí cobriu. Olha lá. Aí. Olha lá. Aí já era, minha senhora. Aí já era. O corno já tava mais corno ainda. Câmera fechada dos dois. Aí já foi. Olha lá. Olha isso, minha senhora. Aí repara que os dois começaram a se movimentar bastante no edredom, certo? Depois disso, gente, o Dudu chamou o pessoal na casa pra ver essa pegação. Olha lá, ó. O Dudu, que ama uma fofoca, começou a falar que os dois estavam, ó... Aconteceu? O quê? O quê? Aconteceu? O Shaya transando com a Michelle. Quem? Não. Olha você não assistiu? O Shaya transando com a Michelle. Claro, é como você... Como o Dudu... É que pararam, tu tinha que ver. Dudu, como você é mentiroso. Tu perdeu. Tava lá. Tava o pé assim. Ah, Dudu. Tu tinha que ver, que demoraram. Ai, Dudu. Gente, o Dudu, ele é Maria Fifi igual a gente, entendeu? E aí ele foi, chamou, mostrou lá e tal, não sei o que, por aí vai. O bicho pegou. E aí teve uma conversa antes da Michelle e do Shaya, justamente falando sobre essa coisa do beijo entre eles, né? Cadê? Onde é Michelle e Shaya? Aqui, ó. Aí teve um momento em que o Shaya fala assim, eu gosto tanto de você, Michelle, tanto. Aí a Michelle, eu também gosto de você. Aí o Shaya, felicidade de viver esse dilema. Há uns anos eu não sentia isso. E a Michelle, mas é muito, muito gostoso estar com você. Eu adoro nossas conversas, seu jeito de pensar, adoro seu jeito. E o Shaya, meu cheiro, você não pode falar, porque eu tô com cheiro de tabaco. Um cheiro de cavalo. E a Michelle, e eu adoro. Você shippa, senhora? Você shippa? Eu tenho certeza que esse marido dela vai se pronunciar. Nós vamos falar disso aqui, tá? Bom, o Shaya, daqui a pouquinho, 1 da tarde, tô te esperando, hein? Vai macetando esse like aí, não esquece não, meus amores, ajuda tanto o meu trabalho. Por favor, é um segundo que você clica, obrigado. Aí o Shaya falou, eu gosto muito de você, Michelle, é sério, é sério. E aí, a Michelle agradeceu o Shaya por estar vivendo esse momento com ela, e ela falou que maravilha, a gente tem um ao outro para se fortificar, certo? Então foi isso, tá? Bom, durante a festa também, gente, o Dudu tentou beijar mais de uma vez ali a Saori, tá? Teve outra tentativa de beijo ali do Dudu com a Saori. Cadê a imagem? A gente tem esse selinho aqui, mas tem um outro momento que ele tenta ficar com ela, tá? E aí, o Dudu, para a Saori, ele também começou a contar que a Ioná tentou beijar ele de língua, tá? Ele contou isso. E aí nós temos a imagem. Olha lá. Infelizmente eu não achei o vídeo, tá? Eu só tenho essa foto aqui do Dudu no momento que a Ioná tenta beijar ele. E aqui isso reforça a tese de que a Ioná realmente tá com ciúmes do Dudu com a Saori, tá? Durante a festa também, Matheus e Maria elogiaram a Ioná. Os dois acham ela uma boa jogadora. A Maria falou, acho ela uma boa jogadora. Inclusive, nunca queria inimizade com ela, porque ela é muito boa, né? Maria também falou, acho que você e o Will têm tem alguns objetivos em comum. E o Matheus, temos, mas ele quer agora e eu não. A pessoa que ele quer, eu consigo usar para ir mais pra frente. Querendo ou não, pensar em jogo não é só oba-oba. Eu me posiciono como se fosse no meio. Ali teria dito o Matheus. Gente, é bom deixar claro que o Matheus, ele se acha o grande jogadorzão da temporada, tá? O Matheus ele se acha o maior jogador
temporada. É muito bom ver ele falando de jogo, tá? Bom, durante a madrugada também nós tivemos o quê? Tivemos alianças, o Wallace mandou o Matheus parar de falar sobre Duda e Mesquita, dando um toque nele, falando, ó, irmão, já chega, já deu e tal, não sei o quê. Durante a festa também, nós tivemos ali Matheus indo até a Maria e elogiando ela, e o Matheus fala, você é foda, não se esqueça disso, você é uma mina muito foda. E a Maria, obrigada. E aí nós vamos chegar na punição, tá, gente? A Duda e a Saori... Desculpa, a Duda e a Saori entraram juntas no reservado, o que é proibido. Não pode fazer isso. Porque aí você, né, passa a informação para a produção que você pode estar cochichando, falando alguma coisa, ou então até mesmo se pegando, né? E aí elas tomaram punição individual. Saori tinha comemorado que havia encontrado um ponto cego, mas a produção não deixou barato, tá? Porque a produção entendeu que elas fizeram aquilo de propósito. Aí as duas entraram no reservado para fofocar e falar alguma coisa sem que fosse captado, e a produção ficou irritadíssima. O Matheus, tem que ser individual, hein, gente? Já, isso aí que vocês fizeram foi premeditado. Aí a Saori, tá bravinho, hein? Aí tem um momento em que as duas entram ali, ó, e depois elas saem. Quando elas saem, a casa inteira fica irritada, porque sabe que aquilo vai dar punição. E a Martina virou e falou o seguinte, foi verbalizado hoje, todo mundo sabia que elas estavam tramando alguma coisa. O Valério, mas por quê? Voltou infeliz? Aí a Carol, não dá palco, a gente já sabe, mas vai estragar a nossa vibe? A Martina, eu sei, amiga, mas cadê a punição individual? Tá valendo nesse caso? Se a gente ouviu, vocês ouviram, disse ela ali, né? O Valério, também durante a madrugada, por falar em Valério, né, que eu acho que é uma coisa que a gente pouco fala aqui, ele falou que já mamou o Will... em algum momento aí da Fazenda, o que eu acho que é mentira, tá, gente? Mas ele falou isso, só pra deixar registrado que ele também falou isso durante a madrugada, deitadinho na cama, junto com a Maria e o Matheus, tá? Bom, a Martina disse que Duda e Saori verbalizaram que iriam provocar alguma coisa e por isso a punição deveria ser individual, tá? Bom, teve um determinado momento da madrugada também que a Carol passou pelo Dudu e fez isso aí, ó, que vocês estão vendo aqui. Pegou a mão dela e enfiou no nariz do Dudu. Aí, a Carol fala, Dudu, vem cá, cheira aqui. Tá com cheiro de alguma coisa? Aí o Dudu, ué, não. Aí a Carol, viu? Eu cocei a bunda, a Kate falou que tava fedendo. Viu que não tem cheiro de nada? Aí o Dudu, essa Carol é maluca. Maoi, mas tu lavou, pô, tá lavadinha e cheirosinha? Aí a Carol, se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Gente, a Carol é um... a Carol... Ai, gente... Bom, o Wallace também seguiu rendendo aquela história das calcinhas com sujidades, né? As calcinhas sujas, porque todo mundo segue falando que a calcinha é da Saori, tá? Também durante a madrugada, mais trocas de carinhos entre Mesquita e Duda, tá? Matheus diz que Duda e Saori planejaram a punição e por isso mereciam uma sanção individual. E parece que a produção concordou com essa galera, viu? E aí a Duda, tô sentindo que a gente vai ficar sem participar da próxima festa. Duda e Mesquita trocaram carícias na cozinha, enquanto Matheus fazia massagem na Maria na sala. Matheus já completamente desconectado da Duda, tá? Revoltado, Shaya sugeriu uma nova punição individual. Duda acha que Saori Dudu acha que Saori e Duda fizeram algo dentro do reservado durante a punição e depois foi tirar satisfação com a Saori. Aí a Saori, eu achei que iriam me dar aviso, é proibido entrar 2 vezes no reservado. A gente queria fazer isso para pensar em quem entrou no reservado juntos. Aí o Dudu, conta outra mentira, Saori, eu não acredito nisso. Aí a Saori, você acha que teve alguma coisa? Respeita a minha história, Dudu. Aí o Dudu, alguma coisa? Você nunca fez isso comigo. A Saori, então vamos lá. Saori disse que entrou no reservado com a Duda com a intenção da produção dar um aviso dizendo que era proibido, assim como alertaram na vez de Michelle e Shaya. Ela contou que não esperava receber uma punição direta. Em seguida a câmera cortou. Tamires também foi falando sobre isso lá e depois veio a história da punição individual, mas o Dudu não se convenceu de que as duas não fizeram nada lá dentro, tá, gente? Ele seguiu insistindo que tinha acontecido alguma coisa, tá? Pois bem, aí durante a madrugada toca o aviso de punição, né? Dudu disse que Saori é mal educada, pois estaria dando o dedo no meio para ela e as câmeras, né? A Martina não gostou de ter que acordar para ir lá descobrir que eu quero a punição e ela falou, meu Deus, que inferno, né? Porque todo mundo teve que levantar nessa hora, tá? Todo mundo tem que ir para a sala, ficar na frente do telão para ler a punição. E quando a punição veio, vamos a ela. Segundo a página 34 do Manual de Sobrevivência, é proibida a entrada de mais de um peão ao mesmo tempo no reservado. As duas peoas, Duda e Saori, quebraram essa regra propositalmente.
Por esse motivo, estão proibidas de utilizar o chuveiro da sede por 72 horas. Além disso, as duas estão proibidas de esquentar a água nos fogões, a lenha ou da sede. Ou seja, elas não vão poder tomar banho de água quente. Basicamente é isso que a produção decidiu. Saori e Duda então entraram juntos no reservado, o que é contra o manual de sobrevivência. Depois os peões também ficaram reclamando e falando que foi bom a produção ter dado uma punição individual, mas reclamando das duas terem feito o que fez, tá bom? Pois bem, Saori rebateu críticas no quarto e disse que não se importou com a punição. E o Matheus, faz mais um então. Aí a Duda, faz você. Aí a Saori, faz alguma coisa no programa, você não fez nada até hoje? Reage, Matheus, sua planta. E depois disso, os dois, a galera foi dormir. Saori falou, não dá pra entender, o povo fica sussurrando e não toma nenhuma punição. Eu vou virar planta, porque compensa mais. Fim de festa. Em 25 minutos eu te contei tudo! Gostou? Vamos pros destaques. Vamos pros destaques. Selinho. E um outro selinho ali. Vai, câmera. Mais coisas. Beijinho. Vai. Beija. Que mais? Mais um. Vai. Festival de beijo. Vai. E depois o Dudu fazendo um inferninho na vida de todo mundo ali na casa. Ó lá. Quem gostou, deixa a pandinha nos comentários. Se você assistiu até o final, por favor, coloque o emoji de beijo. Sabe aquele emoji de beijo assim, ó? Porque hoje o que não faltou nessa festa foi beijo, né? Gostou? Eu tô te esperando, claro, daqui a pouquinho, 1h da tarde, pra gente falar do marido da Michele Barros e do edredom de Dudu e Saori. 1h da tarde. Tô te esperando aqui no Bora, tá? Um beijo no seu coração. E até mais. 12 mil likes, gente. Não sai antes do meu like, não.